Bom dia, meus alunos do Claretiano, meus alunos do terceiro ano, bom dia a todos. Estamos aí na nossa reta final do primeiro semestre, né? E a gente vai terminando aqui com chave de ouro nessa semana que nós tiramos para fazer a interpretação de textos de autores modernistas. A gente vai fazer agora a interpretação de um texto da Cecília Meirelles. Então, vamos fazer a apresentação da nossa aula, interpretação de texto modernista. O texto é o texto chamado Desenho, da Cecília Meirelles. São algumas questões baseadas numa questão feita pelo processo seletivo da Unicamp. Está na página 13 do caderno de exercícios de vocês, tá? Da parte do livro de atividades da apostila 10 de literatura, página 13, questão 11, que é sobre o poema Desenho, da Cecília Meirelles. Eu vou compartilhar com vocês a página da apostila para vocês acompanharem melhor a leitura desse texto, para nós fazermos a interpretação não só de conteúdo, mas também uma interpretação voltada para a tendência, né, modernista. E, claro, o estilo do autor. Né? Aqui, olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Onde que nós estamos aqui? Tá aqui, ó. Vamos lá. Vou compartilhar. Cadê? Só falo, não compartilha. Tá aqui, ó. Agora vocês estão vendo aí que está sendo compartilhado. Tá vendo? Então, a caderno de atividades, da literatura, página 13, e esse é o poema que nós vamos trabalhar um pouquinho com ele. Chama Desenho, e é um poema da Cecília Meirelles. Olha só. Traça a reta e a curva, a quebrada e a sinuosa. Tudo é preciso. De tudo viverás. Você precisa ter na vida caminhos retos, você precisa saber desviar, você precisa saber caminhar por caminhos sinuosos, pelas quebradas, tudo é preciso, de tudo viverás. Olha como ela pegou situações que seriam questões que a gente pode chamar de geométricas, né? A reta, a curva, né? O sinuoso, o movimento, né? E ela vai fazendo uma comparação com a própria vida, com a própria existência, com as próprias escolhas, com a conduta que cada pessoa vai ter na vida. Só que ela diz, olha, você vai precisar de tudo. Você vai precisar saber caminhar por caminhos retos, você vai precisar saber traçar uma curva. Às vezes a gente está indo por esse caminho e a gente tem que usar a inteligência e falar, isso não está dando certo. Eu preciso mudar, eu preciso talvez fazer uma curva para que eu traçar estratégias. Né? A gente costuma dizer que o inteligente é aquele que consegue resolver problemas no menor tempo, porque ele consegue estabelecer, criar estratégias diferentes de uma só, ou da mais óbvia. Ele consegue pensar em caminhos diferentes. Né? Então, esse tipo de pessoa é o que a Cecília Meirelles chama nesse poema, né? Presta atenção na vida, você vai ter de tudo, você viverá de tudo. E nós sabemos que é assim mesmo, porque nós não temos uma vida que fica estabilizada e estagnada. Nós temos hoje, a gente viu aí na aula anterior, essa semana a gente estudou o poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade, e a gente falou sobre isso. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Por que essa repetição dessa pedra? Que vocês mesmos chegaram à conclusão que significa os obstáculos, as dificuldades da vida. Isso é porque a vida é feita, assim, de desafios diários. Nós temos desafios diários, isso é um fato. Né? E aí, vamos mais. Cuida com exatidão da perpendicular e das paralelas perfeitas. Olha como ele vai usando elementos matemáticos, né, geométricos, a paralela perfeita, a perpendicular, com apurado rigor. Então, cuida disso com exatidão, sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo.
traçarás perspectivas, projetarás estruturas. Olha, é engraçado que o autor fica falando, né? A autora fala de, ó, faça tudo com apurado rigor, mas depois ela vem e diz, sem esquadro, sem nível, sem fio de prumo, trace estratégias, projete estruturas. Olha, número, ritmo, distância, dimensão, são elementos que precisam ser elaborados no projeto. Tens os teus olhos, o teu pulso, a tua memória. Construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Olha como essa estrofe é profunda. Você vai construir o seu caminho. E se esse caminho é um labirinto, se você constrói um caminho difícil, cheio de elementos que vão dificultar o caminhar por ele, lembre-se que você é o dono desse caminho. Que esse caminho vai ser habitado por você. Se você percorre o caminho difícil, quem vai ter que lidar com as dificuldades será você. É isso que está aqui nesse poema. Olha que poema lindo. Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Engraçado que o poema começa te dando quase que uma fórmula matemática. Segue uma reta, mas aprenda a traçar curvas, né? Só que quando ela já coloca de traçar curvas, ela já começa, olha, então não é um elemento só. Você vai ter que lidar com uma curva mais sinuosa, menos sinuosa, você vai ter que lidar com as paralelas perfeitas, com a perpendicular. Então, são diversas possibilidades que a vida vai te dar de caminho e ela está te dizendo, inteligente será você que souber usar os diversos caminhos possíveis. Às vezes esse não está dando certo, o outro melhora, né? E aí ela fala, cuidado com o caminho que você vai criar. Se você cria um caminho muito sinuoso, muito cheio de obstáculos, muito problemático, quem vive no seu caminho? Quem caminha no seu caminho? Você mesmo. Então, ela está dizendo assim, ela usa aqui um tom de aconselhamento. Todos os dias estás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida. Olha o que fala isso aqui. Está dizendo a você o quê? Não fique achando que num determinado ponto você fala, não, já fiz tudo, está tudo resolvido, está tudo pronto. A vida não está pronta nunca. Nós nunca estamos prontos, porque nós estamos vivendo todos os dias. E todo dia é diferente, todo dia é uma expectativa nova, todo dia é uma situação nova, é um possível conflito, é uma possível felicidade. Então, a vida ela é muito dinâmica. Então, quando ele diz aqui, não fica fatigado, não fica cansado, não, porque você não tem tempo para isso. Por que ele está dizendo que você não tem tempo para isso? Porque a vida vai continuar andando, vai continuar acontecendo. E se você criar a expectativa de que, não, daqui a pouco eu paro, né? Não, eu paro, eu vou descansar, e vou só relaxar. Não vou ter mais nenhuma questão para lidar. Isso não é verdade, né? E aí, por isso que ela coloca, ó, tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Ou seja, você vai trabalhar uma vida toda e vai chegar na hora da sua morte, você não sabe como vai ser. Você não sabe que medida terá. Você não sabe quando vai ser e se você estará pronto. Então, a vida é uma constante preparação, um constante desafio, é um constante fazer, é um constante aprender, é um constante estar aberto a aprender, a refazer, a criar novas estratégias, admitir o erro, né, buscar novos caminhos. Então, esse poema fala o tempo todo disso, e é lindíssima a forma como ela conseguiu fazer isso aqui. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos. A gente às vezes pensa, nossa, mas eu cheguei assim, olha, no topo, eu tô demais. E aí a gente vai descobrindo que o demais para nós talvez não seja o máximo que eu possa chegar, o máximo que alguém pode esperar, né? Então pode ser que eu seja sempre um pouco menos daquilo que eu pensava ser, porque você descobre que tem outras coisas para serem feitas.
sempre tem novas coisas. A vida sempre nos proporciona novos desafios, novas perspectivas, novos possíveis olhares, que o poema está dizendo que você deve aceitar o desafio, né? Raramente somos um pouco mais do que pensávamos. Normalmente, nós somos um pouco menos, ou seja, sempre temos coisas para fazer. As questões, acho que eu nem preciso fazer aqui uma questão que você, porque a minha fala, né, o nosso comentário aqui vai dar subsídios para vocês elaborarem isso aqui. Tanto o título quanto as imagens do poema remetem a um domínio do conhecimento humano. Que domínio é esse de conhecimento humano? O domínio da geometria, né? Em que sentido são empregadas as imagens do poema? Elas são usadas para mostrar o quê? Rigor, né? Da mesma forma com que nossas vidas, uma vez que é preciso ter perspectivas, planejar, traçar projetos. Esses traços da geometria estão relacionados com traçar projetos na nossa vida e caminhar por estradas que às vezes são retas, às vezes curvas, às vezes sinuosas, né? Na próxima página tem a última questão sobre esse poema que fala assim: esse sentido acaba por ser contrariado ao longo do poema. Esse sentido de tudo muito correto, tudo muito certinho, da geometria, né? As retas, desculpem, as curvas, está tudo muito pronto e fechado ali em formatos que não se movem, né? Mas aí ele fala assim, isso é contrariado? É claro que é contrariado. Ao longo do poema ela fala, a vida não vai parar. O que está escrito aqui nesse verso aqui, ó? Todos os dias estás refazendo teu desenho. Não te fatigues logo, tens trabalho para toda a vida. Nós vamos andar na mesma linha sempre? Não vamos. Nós vamos ter uma mesma linha de coisas acontecendo na nossa vida? Não, a vida não é estática, a vida é dinâmica. Então, quando fala assim, o sentido da geometria pode ser contrariado ao longo do poema, eu acho que ele pode ser interpretado pensando que na geometria a gente tem a reta, tem a curva, tem o mais sinuoso, e aí a gente acompanha essas diversas formas que a geometria apresenta, né? Em algum momento você está andando uma linha mais tranquila, talvez a gente pode chamar isso de uma reta. Às vezes você tem um problema que você conseguiu desviar aqui para ir lá na frente, para sair dele, ou você desviou para pegar um outro caminho. As formas geométricas vão simbolizando as atitudes que você toma ao longo da vida dinâmica que a gente tem, do dinamismo da vida, desse fluir da vida, que vai trazendo novidade, vai trazendo situações diversas o tempo todo. Quero também mostrar essa questão aqui, ó, que é uma questão da FUVEST. Isso aqui é do Quino, tá? Aquele criador da Mafalda, chileno, ele morreu no ano passado. E olha, todo mundo igual, né? Maletinha na mão, chapéu, terno e gravata, olhando no relógio, caminhando, indo para o trabalho. Parece uma rua movimentada de um centro financeiro, né? As pessoas muito preocupadas, então, com o trabalho, com o dinheiro, com os negócios, com o ter, com o fazer, com os compromissos. E tem uma plaquinha interessante aí. Nessa plaquinha, né? O que a gente vê aí nessa plaquinha? A gente vê um coração e o símbolo de é proibido. O que isso aqui tudo sugere? Né? Essa placa sugere que essas pessoas estão tão ocupadas com esse universo do dinheiro, do ter, do negócio, né? Do ganhar dinheiro, do fazer dinheiro, de trabalhar, do tempo que se gasta com o trabalho. Esse lado esquerdo, que é essa figura olhando o relógio, ela também é simbólica, né? Você vê que eles não se olham, você vê que todo mundo parece que está assim, robótico, né? Todo mundo seguindo aquilo ali, sem pensar, habituado, eles estão assim, massificados, pensando aquilo ali.
E aí coloca, aqui tem vários fragmentos de versos do Carlos Drummond. E aí pergunta qual deles expressaria, né, uma semelhança de tema com essa charge aqui, esse cartoon, nesse caso aqui, do Quino, né? O cartoon é mais suave, a charge ela tem uma crítica mais severa. Acho que a gente até poderia chamar de charge, se a gente pensar que ele está fazendo uma crítica muito severa a essas pessoas, né? Proibido passear sentimentos ternos ou desesperados. A palavra desesperados aqui, ó, tá de cabeça para baixo, para ele mostrar que o desespero é tanto que a pessoa está fora do prumo. Nesse museu do pardo indiferente. Proibido passear sentimentos. Qualquer tipo de sentimento. Ternos ou desesperados. Quando ele coloca isso aqui, né, a gente vê que tem tudo a ver com a charge do Quino, o cartoon do Quino, né, porque faz essa colocação de que as pessoas estão abandonando sentimentos e vivendo uma vida extremamente técnica, fria, né? Então, essa é a mensagem dessa questão 13. Certo? A gente finaliza aqui com essas duas questões feitas. São duas questões importantes. Então, a gente viu Cecília Meirelles e Quino, Cecília Meirelles. Vale lembrar que o Quino não é autor modernista, ele é extremamente contemporâneo. Acabei de contar que ele morreu no ano passado. Então, a gente tem Quino, estou agora até na dúvida se não foi no começo desse ano. Quino, acho que foi ano passado mesmo. Quino, Cecília Meirelles, modernista, e Carlos Drummond de Andrade, modernista. Certo? Então, ó, bom dia para vocês, obrigada pela companhia. Anotem tudo na apostila de vocês, tá bom? Tchau, tchau.